nós sofremos, mas toda a liberdade é dada ao comando que parte do teu trono sobre a vida de todos os teus filhos. Revigora as forças, destrava o entendimento para que possamos consolidar aquilo que a tua palavra precisa selar na nossa mente, no nosso coração. Que não viemos nos mover como religiosos, Senhor. São tantas teses, tantas teorias, coisas que não nos edificam, que nós aderimos, fomos treinados para isso, Senhor. Mova, Senhor, o espiritual de cada um dos teus. É o que eu te peço, a autoridade do nome do teu Filho amado, em nome de Cristo Jesus. Amém. Sempre quando preciso trazer a palavra, preciso despertar a palavra. Sempre eu tento, preciso. Não sei se você próprio que nós usamos no ministério é uma engrenagem. Uma engrenagem, na realidade, ela não move nada sozinha, ela precisa estar entrelaçada, no mínimo, com outra engrenagem. Ou uma corrente que conduz a outra engrenagem. Dá um exemplo básico para vocês, uma bicicleta. São quantas engrenagens ali na realidade? Duas. Corrente, ali o peão e a coroa, conduzido por uma corrente. Eu sei que existem algumas expressões em que às vezes nós não associamos alguns princípios espirituais. Mas o problema é que quando isso se torna algo mecânico, banalizamos o que é espiritual. Porque pensamos quase sempre que isso são situações conduzidas por alguma estratégia humana ou não diretamente por Deus. E associamos isso às vezes à sabedoria humana, à força do braço, ou algumas coisas que o homem conquista e diz que é direito pessoal. Mas todas essas coisas são liberadas por Deus. Amém? Por Deus. E nós precisamos estar atentos, porque Deus não te chamou para ser religioso. Amém? Uma das teclas que eu mais bato aqui é porque às vezes nós criticamos o tradicionalismo de algumas pessoas, nomeamos isso como religião e às vezes nós somos os religiosos. Por isso a gente precisa despertar para isso. Amém? Senão vamos estar aqui entre quatro paredes, querendo montar estratégias, coisas que a gente aprende no mecanismo religioso e acabamos, sabe o quê? Montando outra tropa de religioso. Não estou falando propriamente só de vestimenta ou essas coisas de adornos que nós associamos a hábitos e costumes religiosos. Mas estou falando de uma mente que precisa ser destravada. A gente precisa ter a mente de Cristo. Hein? Quando Deus chega no Éden, o Éden estava sem forma e vazio. Mas havia manifestação de alguém lá. Quem se manifestava num lugar onde não tinha nada? O Espírito de Deus. O Espírito de Deus fez a sondagem de um lugar que estava destruído, em desordem, e assim Deus libera um decreto, o haja dele. O haja dele manifestou o quê? A luz. A primeira coisa que precisa estar sendo despertada dentro de nós é essa luz. Irmão, não é essa luz aqui que você está vendo, é uma luz cósmica, é uma luz de um princípio espiritual. Agora, algo que eu preciso dizer para vocês, olha só, em meio a muitos dos discursos de Yeshua precisa falar por parábolas. Todos vocês aqui conhecem profundamente o significado das parábolas? Por que isso se torna difícil de descodificar? Alguém pode me dizer
o porquê isso se tornou tão difícil de ser descodificado? Analogias são códigos. Por que isso ficou difícil de ser descodificado? Alguém pode me dizer, além do Márcio? O Márcio falou que é por causa da religião. Nenhum religioso consegue descodificar as palavras que Yeshua passou. Você não consegue descodificar porque existe um princípio errado que foi selado sobre a tua vida. Quase sempre, irmãos, é claro que existe uma unção que é destravada sobre a mente de algumas pessoas, que elas vão ter facilidade de entender o que Jesus disse em cada uma das parábolas, cada uma das analogias. Existem pessoas que vão ler Bíblia todo dia, existem pessoas que vão para devocionais profundos, vão ficar 3, 4 horas, vai ler Bíblia muito, mas não vai discernir o que às vezes está dizendo. Por isso que às vezes, irmãos, não adianta algumas pessoas chegar e querer questionar o erro, refutar qualquer posicionamento errado e ainda dizer isso aqui, ó, se jogar a Bíblia ali, todo mundo sai correndo. Porque o religioso, ele lê a Bíblia. Existem pessoas que nem propriamente seguem uma religião, mas lê a Bíblia. E debaixo desse entendimento religioso, sem a instrução do Espírito, jamais terá a luz. Montará as coisas de forma pessoal. Agora, por que Paulo vai dizer isso aqui? Ó? O homem espiritual, ele discerne de quê? E o homem carnal a nada discerne. Porque ele vai ficar confuso. Ele pode estar até no meio de um ambiente espiritual. Eu não estou falando diante das confusões que têm surgido. As coisas que nós temos visto e como um escândalo, em que muitas pessoas lá fora nos associam a comédias religiosos. Pessoas que chegam, entram na igreja, pula, sapateia, faz um montão de movimentos, mas isso não é eficaz em nada dentro do princípio espiritual que precisa estar sendo estabelecido dentro dela. Existem pessoas que vão associar questões de atos proféticos, mas não tem nada de ação profética. Existem pessoas que vão dançar, que vão tocar, que vão cantar, que vão pregar. E existem pessoas que vão se levantar dizendo ser como profeta, mas não tem nenhuma profecia respaldada pelo trono. Por isso nós precisamos ter o discernimento do que é espiritual, do que é carnal, porque o que é carnal você pode associar ao que é emotivo. Ah, pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Que na realidade, quando existe um princípio profético, não existe emoção? Existe. Mas toda essa emoção, agora ela está sendo o quê? Guardada e respaldada pelaquilo que é espiritual. Por isso nós vamos ver as pessoas de forma religiosa que conhecem Bíblia. O menor versículo da Bíblia é o quê? Jesus ativou as emoções dele, sendo Deus. Mas por que ele chorou? Por quê? Alguém pode me dizer? As pessoas que cercavam diziam, olha como ele amava Lázaro. Irmão, ele não chorou por causa de Lázaro, não. Porque as pessoas que cercavam diziam discernir de questões espirituais, porque isso era o quê? Tradição sobre Israel. E é algo que eu quero dizer aqui, para tirar o conflito da mente de muitos de vocês. Alguém aqui já viu alguém sendo ressuscitado? Alguém aqui já viu alguém, por exemplo, amputado, alguém orar e a perna crescer? Alguém já viu esses níveis de milagres? Sabe o que acontece? A gente precisa discernir o que é espiritual, porque há tempos determinados para isso. Eu sei que houve decreto de Cristo sendo liberado para os discípulos no momento da formação, porque isso foi até o princípio da expansão do Evangelho. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Quer dizer que o senhor não crê em milagres? Creio em milagres, mas todos eles só serão manifestos quando Deus quiser. Não é propriamente por causa da minha oração, porque muitos de nós temos orações frustradas. Nos cansamos de orar e Deus não vai responder. Sabe por quê? Porque já temos a resposta e tudo que nós precisamos é só crer. O milagre é com Ele. A ressurreição, a libertação é com Ele. Por isso tem coisas que vão ser mexidas dentro de nós para ver se realmente vamos ter uma estrutura espiritual ou carnal. Porque quase sempre você vai ver evasão com pessoas emotivas dentro da igreja.
Pessoas sem ter estabilidade espiritual. Porque quando é religioso, não aguenta. Porque discerniu as coisas de forma carnal e religiosa. Sabe o que acontece? É só olhar para a cara de muitas pessoas que vivem em crise e inconstância. Irmão, existe uma frase que as pessoas podem até dizer que é uma frase do mundo. A constância sempre vencerá até mesmo o talento. Existem pessoas talentosas no meio de nós, pessoas que vão pregar muito, vai tocar muito, vai dançar muito, vai se mover em tudo aquilo que às vezes associamos ao ministério. Mas existem pessoas que às vezes por causa da persistência em querer agradar o coração de Deus, a separação vai fazer com que ele seja visto de forma diferente. Ou seja, não é isso. Você vai ver, tem pessoas que podem chegar da pista do mundo, cheio de pecado, e vai ter o dom, talento, pregar mais do que você, se expressar, vai orar, vai curar, vai vir com profecias, vai vir com um montão de coisa. Mas não se trata disso. Se trata, mesmo que Deus não faça a sua vontade, você continue crendo nele e entendendo que se ele quiser fazer, é com ele. Agora, o que nós precisamos entender? A igreja ela ainda não está tendo um tipo de devocional. Eu até tenho temido colocar um nível de devocional sobre a igreja por causa de tantos caminhos e vertentes. Dizemos estar debaixo do manto do eterno, mas muitos de nós sabem o que estamos fazendo? Estamos pegando retalhos de manto de tudo quanto é lugar. E a cobertura não é única. Lembra da analogia que o Espírito me deu para falar do manto e túnica? Quem é da igreja sabe. Em especial, eu separei lá uma passagem que fala que tiraram sorte do manto de Yeshua. Na realidade, geraram uma qualificação no manto dele. O manto dele era o quê? Inteiro, sem costura. Ou seja, irmãos, se eu entendo que o meu Rabone, que o meu mestre tem um manto que é único, então por que eu quero montar sobre mim um manto de retalhos? Porque eu estou pegando coisas de origens duvidosas, talvez só porque tem likes, só porque tem aceitação dos homens. Porque na realidade eu não entendo o significado do que é viver em anonimato. Porque no tempo oportuno nós nem percebemos, não conseguimos ter sensibilidade da leitura de princípios espirituais. Deus sempre vai deixar algumas coisas ocultas, quando na realidade já queremos lançar luz e notoriedade, até mesmo sobre a chamada que nós temos. Muitos de nós às vezes queremos lugares de destaque, queremos púlpitos, queremos ser pastores, queremos ser apóstolos, queremos ser tudo aquilo que os homens aplaudem. Queremos, desculpa, sei que não foi intenção, quando Yeshua fala, olha só, não sejais como eles, querendo os primeiros lugares nas cadeiras. O que ele está querendo dizer? Quase sempre quem senta nas primeiras cadeiras em meio às igrejas é quem? Alguém que quer mostrar títulos. Está ali já separada para os pastores. Às vezes em altares nós vamos ver, sabe o quê? As cadeiras lá, que as pessoas chamam de tribuna, não é isso? Igual puleiro de galo. Para ver quem canta mais, para quem manda no terreno. Irmãos, não existe, na realidade, esse tipo de preocupação. Quando Yeshua chega e fala o quê? João Batista, eu preciso passar pela imersão. O que João Batista fala? Olha só, nos tempos atuais, isso gera até conflito. Porque a brincadeira de muitos religiosos é chegar e ver assim, fala reverendo. Vocês já viram isso? Fala vaso de alabastro. Terra, água, fogo, coração. Nós vemos esses comportamentos. São bajulações. Agora, quando Yeshua chega, eu preciso passar por isso. Não. Eu que careço ser batizado e você vem a mim? Não. Preciso cumprir um princípio. Irmãos, domingo eu falei com vocês que quase sempre a palavra precisa ser conectada como engrenagem para nos dar destino. E o que eu tenho percebido? Na alma, na leitura, do olhar. Muitos estão tentando ocultar a frieza, a morte espiritual que existe dentro de vocês. Muitos estão vindo com o máximo de esforço físico, mas não tem
a sensibilidade de uma conexão espiritual. Eu falei na pregação de domingo, o posicionamento de Paulo. Coloquei algumas coisas conectadas, ao ponto dele dizer o quê? Eu, mais pecador entre todos, fui escolhido por um propósito, e não abro mão disso. Eu, o prisioneiro do Senhor. Um cara que nós poderíamos definir pelo pouco de conhecimento que nós temos, que ele tem um temperamento o quê? Colérico. Irmão, você lidar com uma pessoa colérica, quase sempre, a coleridade, a pessoa que é colérica, ela tem uma inclinação à altivez e à soberba. E isso é preocupante. Agora, o que Deus faz com esse cara? Quebra ele. Pede para que, na realidade, ele não tenha uma mente punitiva sobre os gentis. Por isso, ele ainda não tinha entendido que ele foi o quê? O evangelista dos... Porque se você pega alguém envolvido pela religião, pelo simples fato de eu não comer carne de porco, eu vejo alguém comendo carne de porco, o que eu vou fazer? Digno do inferno. Eu vejo alguém errando, eu vejo alguém, às vezes, entrando em idolatria. Porque a cultura da nação, a criação, tudo isso distanciou eles de um princípio. Agora, como eu preciso me relacionar com essa pessoa? Preciso ver ela como um salvo. Chega de nós olharmos para qualquer nível de pessoa, independente das inclinações de pecado. O princípio espiritual precisa ativar em nós que todas essas pessoas podem ser salvas. Isso não cabe só a nós. Por isso, por causa da infantilidade, às vezes eu preciso tratar a infantilidade espiritual sobre a vida de muitas pessoas. Já chegou tantas pessoas aqui porque alguém morreu e daqui a pouco chorando. E sabe qual era a maior preocupação dessa pessoa quando teve que lidar com a morte de alguém? Será que ela foi para o inferno? Será que ela foi para o céu? Isso não cabe a nós, pô. Eu sei, você sabe que só existe um caminho para aquilo que nós chamamos de céu, que podemos nomear como salvação. Só existe um caminho para a salvação. Eu vou perguntar para a igreja, quem é o caminho para a salvação? Quem é o caminho para a salvação? Não existe nenhum outro mediador entre Deus e o homem, a não ser Yeshua, o nosso Mashiach. Ele é o único caminho. Por isso que quando ele gera um choque em todos os religiosos. Eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Ele não te chama para você fazer parte de uma religião. O que acontece? Nós precisamos entender as tradições de Israel. Eu preciso entender que todas as pessoas vão entrar aqui, ver aquela placa, olhar para vocês e vão tentar nos nomear como o quê? Religiosos. Irmão, eu não aceito o título de religioso. Eu preciso entender, alguém pode até... Não, você é o quê? Conectado à espiritualidade. Você pode até falar isso de mim, irmão. Agora você não pode me chamar de religioso. Porque a proposta de Yeshua, a morte de Yeshua, foi para nos libertar de todos esses níveis de cativeiro. E quando eu entendo isso, e quando Paulo fala, ele é maior de todos os pecadores, como eu preciso me ver? Por isso que eu tenho uma dificuldade, às vezes, de ser convidado para uma igreja, isso que nós chamamos de o quê? Alto demais. Porque parece que eu estou olhando as pessoas, sabe de onde? É para você ter uma visão ampla. Pô, não preciso. Preciso estar aqui, ó. Aí nós vamos entender o significado do que o Batista disse. Que diminua eu, para que ele... E às vezes queremos lugares de destaque. Algumas pessoas têm a falsa modéstia e a soberba delaçada. Agora, o que eu quero? Eu quero dividir algo aqui com vocês, porque algo que a gente não pode esquecer, que todos os guerreiros precisam ser tratados nessa área. Irmão, não pode ser intitulado ninguém como guerreiro com comportamentos adversos àquilo que Deus espera. Ou seja, olha só, lembra? No anonimato, o que Davi fez? Urso, vamos lá, igreja, interage. Vou fazer uma pergunta para a igreja. Alguém tomou café da manhã aí? Alguém almoçou?
talvez pelo horário, conseguiu até tomar café da tarde, né? Então a gente não está tendo uma resposta de guerreiro. O que ele enfrentou em oculto, no anonimato? O que ele enfrentou, igreja? Conseguiu gravar? Ele enfrentou o urso e o leão. Mas a gente não pode esquecer de uma analogia que só conseguimos entender de forma espiritual. Olha só, eu vou pegar um texto base, Mateus capítulo 10, versículo 16. Eu não vou ler ele todo. E o 17. Amém? Quantos estão comigo? Vamos lá? Olha só, primeiramente, eu preciso dizer para vocês, ó, qual o livro que eu pedi? Evangelho de Mattiahu. Na realidade, alguém sabe o verdadeiro nome dele? Alguém sabe o verdadeiro nome dele? Alguém sabe o verdadeiro nome dele? Na realidade, não é o próprio nome dele. Ninguém sabe, né? Levi. Na realidade, ele é chamado como Mattiahu, assim como o próprio Cefas agora é chamado como Pedro. É uma identidade que foi colocada pelo próprio Yeshua. Porque isso é para aguçar os níveis de entendimento sobre todos nós. Agora vamos lá. A gente vai ler o versículo 16. Bem, e o 17, que diz assim: prestem atenção. Eu estou enviando como ovelhas entre, portanto, sejam prudentes como inofensivos como, tenham cuidado, porque as pessoas os entregarão no sinédrio local e os açoitarão aonde? Nas sinagogas. Amém? A gente vai dar continuidade, deixa aberto para a gente chegar para nível de entendimento. O que ele está dizendo? Eis que vos envio como ovelhas entre os. Mas a gente precisa, antes dessa afirmação aqui, dessa chamada de atenção, o que ele está falando? Ouça, tome cuidado. Eis que vos envio como um rebanho de ovelha entre. Mas, antes de tudo, ele faz uma orientação. Ele vem legitimar os 12 apóstolos. Legitimando os 12 apóstolos, ele começa a pedir para que eles tomem cuidado. Olha só, não entre em ostentação, não entre em cidade de samaritano, porque nós precisamos cumprir um princípio interno, particularmente só sobre Israel. Por que ele fala isso? Porque Israel estava contaminada pela religião. Eu disse para vocês no domingo passado que houve o período interbíblico. O que quer dizer o período interbíblico? Falei para vocês. 400 anos de silêncio. Mas não havia escritura para dar direção e destino. Não havia um sacerdote. Não haviam homens com legitimação de profetas. Mas todos eles também estavam em quê? Anonimatos. Porque a própria ação no mundo espiritual, por isso que eu quero que vocês despertem, despertem. Vocês viram milagres no tempo de Davi? Viu? Existe história aqui, um milagre no tempo de Davi? Existe? Isso é para despertamento de vocês, porque Deus tem um tempo determinado de manifestações de prodígios e sinais. Isso não quer dizer que ele não vai agir. Agora, no tempo, olha só. Profeta Isaías. Profeta Neemias. Vocês conseguem entender? Porque o tempo onde não há tanta manifestação, ele vai anteceder um tempo de grande manifestação.
Por isso que existe uma grande expectativa de um grande avivamento, mas sendo que os corações e mentes não estão preparados. Mas ainda precisamos manter a integridade apostólica, profética, evangelística, sacerdotal e de mestres para esse tempo de dificuldade. Então, isso para algumas pessoas é um desespero. Você deseja ver um milagre sobre a nação brasileira diante de todo o caos. A gasolina vai subir, irmãos. O diesel vai subir. Vai aumentar ainda mais o preço do café. Diante de todo esse caos, qual é a resposta espiritual que nós vamos dar? Porque não. No tempo onde não há milagre, precisa ter ação. Porque nem sempre oração, desculpe, a gente precisa entender o significado que a gente precisa estar orando a todo tempo. Mas a expressão orar, o que é? Laboratório. O que significa laboratório? Lugar de trabalho. O que significa a oração? Nós não pegamos a raiz e a matriz dos significados da palavra. E às vezes estamos distantes. Pegamos o princípio daquilo que nós ouvimos, oração. Quando você ouve essa palavra, o que ela desperta em você? Religião. Tentamos distanciar daquilo que antes era matriz de entendimento sobre o Brasil, que era a Igreja Católica. Muitos que vieram de uma base católica, as pessoas usavam a expressão o quê? Vai rezar, irmã. Reza não sei tanto isso, reza não sei tanto aquilo, e era aquilo. Aí, para tentarmos nos desconectar de um princípio religioso, usamos a expressão oração. Mas o que nós perdemos? O feeling da espiritualidade. E agora fazemos daquilo que era para ser um princípio espiritual, um princípio religioso. Vai orar, irmão. Vai orar, irmão. Mulher casada com um homem alcoólatra, drogado, agressivo, chega lá na igreja, meu marido me bateu, pastor, isso e aquilo. E o que a mulher? Irmã, vai orar. Não vai mudar nada. O que acontece? Existem pessoas. O que acontece? Existem pessoas, irmãos, que precisam tomar cuidado com isso. Agora, no tempo de Davi, o que ele fez? Ele não deixou de adorar. Ele não deixou de orar. Mas ele adorava mais do que orava. E com a adoração ele se conecta muito mais a Deus. E assim ele vai ter a resposta do que ele precisa fazer. Porque ele não só adorava, ele não só orava, mas ele fazia o quê? Agia. Mas dentro do tempo de Deus, existe as pessoas, irmãos, desculpe dizer, um princípio religioso que estão colocando as pessoas num ativismo religioso. Vamos fazer, irmão. Não é isso, cara. Se Deus não deu uma resposta, então não vamos fazer nada. O cara vai fazer isso, vai fazer aquilo. Não houve um sinal ainda da parte de Deus. Não é à toa que nós vamos ver alguém sendo confrontado. Algumas pessoas vão tomar isso até como ofensa. Lembra do casamento em Betânia? O que aconteceu no casamento em Betânia? O que aconteceu em Betânia, no casamento? Irmãos, a gente precisa contextualizar a história de forma antecipada. A gente só se liga no que ele fez. Mas ele fez porque teve falta de um algo. O que faltou no casamento? Faltou o vinho. Mas faltando o vinho, chega uma notícia triste para ele. E como ele responde à mãe dele? Mulher, que tenho eu contigo? Porque a forçação da barra de uma ação humana, porque é mãe, consegue entender? Mas é carne e está debaixo de impulso. Filho, faltou o vinho. Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Por que ele vai chamar a mãe de mulher? Os religiosos já se escandalizam. Você já vê as pessoas espantadas. E principalmente debaixo desse texto que nós vamos ler. Ele diz, ide primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel, da casa de meu pai. E o que ele diz?
não ande com cinto de ouro, não ande com isso, não anda com aquilo, tome cuidado. E quando chegar numa casa, numa aldeia, vê se ela é digna de você liberar a sua, o quê? Paz. Sendo digna, você sendo bem recebido, o que você faz? Deixa a sua paz sobre ela. Chegando num lugar hostil, chegando num lugar onde você não foi bem recebido, faça o quê? Sacode a poeira do pé, porque você não precisa ter contato nenhum. Por isso que você precisa entender que quando você chega, lembra? Moisés, Moshe, tire as sandálias, porque o lugar que você está pisando é o quê? Porque houve contato direto com um ambiente espiritual. E para que todos vocês saibam, é aonde precisa ser construído o templo em Israel, Beit HaMikdash. Ali, irmãos, aconteceu várias coisas. Ali foi aonde Isaac ia ser, sabe o quê? Crucificado. Ali era um ponto de conexão. Aonde ele seria sacrificado. E era um ponto de conexão, aonde foi construído um altar diretamente com Deus. Agora, o que eu quero dizer com isso? Olha só, dentro desse tempo ele chega e desperta e ele fala assim, ó, irmãos, eu vim trazer espada. Onde a maior dissensão vai ser gerada dentro do contexto religioso. Nós acabamos de ler no versículo 17. Alguém pode ler o versículo 17 para mim, por favor? Vocês serão presos, chicoteados no tribunal e conduzidos aonde? Conduzidos aonde? O que significa sinagoga? Igreja. Porque os maiores dos conflitos, eu quero despertar, principalmente para vocês que ficam vendo mídia social, sendo contagiados e se escandalizando com as coisas que estão surgindo. Domingo passado, acho que eu cheguei a falar do conflito que as pessoas estão falando muito de Lagoinha. Porque todos descendem de um homem ungido, o Márcio Valadão. E o que acontece? O que está gerando conflito agora? Os filhos. Tudo por causa de quê? De poder. E tudo isso debaixo de um ambiente o quê? De igreja. E olha o escândalo que isso traz para as pessoas que não têm estrutura. E quantos conflitos você vai ver de igrejas? Quantas pessoas não fazem questão de entrar aqui? Quantas pessoas, na realidade, não vai te convidar porque você faz parte do ministério apostólico Oficina de Adoradores? Porque você pode vir assim para a igreja. Levanta, Márcio. Boné, camisa polo, bermudinho e chinelo. Isso é uma infâmia! Bíblia no celular. Irmão, isso indifere. Agora, a sua postura, o seu posicionamento, sabe o que vai fazer? Vai mostrar quem realmente você serve. Aí você vai entender quem é religioso e quem é espiritual. Agora, como ano do guerreiro, o que está faltando para os guerreiros? Vocês estão indo subindo um monte, vocês estão orando, vocês estão indo em visitas, vocês estão tocando, você está tocando chofar, está fazendo algumas coisas, orando com muita dificuldade, mas está orando. Mas sabe o que está faltando? A ação daquilo que Deus tem te pedido. Irmãos, eu acompanhei. Tem algumas pessoas aqui são testemunhas oculares que eu vi muitos líderes, muitas pessoas sendo frustradas. Porque criaram uma expectativa daquilo que os olhos humanos estavam vendo. E não pediram para ser ampliada a visão espiritual. Porque algumas pessoas entraram na ilusão de ter igreja cheia. Alguém entrou na ilusão de ter um número exorbitante de pessoas. Irmãos, olha só, eu vou ser sincero para vocês. Fala para o teu irmão, meu irmão, o teu ministério depende mais de você que de qualquer pessoa. Sabe por que eu quero dizer isso? Olha só, eu poderia ser frustrado, porque eu olho para algumas pessoas e vejo, sabe o quê? Elas tentando ditar o que eu devo fazer, tentando me empurrar, e quando na realidade eu sei que quando eu precisaria dela, sabe o que ela faz? Cadê elas?
Agora, o que acontece? A mesma coisa aconteceu com Yeshua. 70 discípulos. Quando o confronto foi firme, o que aconteceu? Bum! Só ficou mais o quê? Os mais íntimos, 12, que na realidade a gente não podia contar com muitos. Porque na realidade ali a gente sabe que a história, o contexto contava mais quem? Pedro, Tiago. E o que acontece? Ainda no meio dos 12 havia o quê? Um traidor. E um que era selecionado também o negou. E um que dizia ser o amado de Jesus é o cara que meteu o pé no momento que a roupa dele foi tirada, ele pelado, correndo. E Tiago, na realidade, ele foi o primeiro dos apóstolos a morrer espadada. Você consegue entender isso? Nós poderíamos, diante daquilo que é implantado sobre as nossas mentes, nos intitular como frustrado. Pô, tua igreja não é cheia? Cara, não tem um número de pessoas que na realidade é só você olhar, cara. Assim como os próprios apóstolos no início, principalmente no início, eram inconstantes. Mas nós declaramos que somos a geração apocalíptica e apostólica e profética. Você tem mais entendimento de apostolado do que eles. E o que você tem feito? Muitos de vocês, muitos de nós assistimos em redes sociais, congressos. Às vezes vamos em congresso, vamos em lugares de unção, vamos em lugares de profecias. E às vezes nós nos enganamos, porque em muitos desses lugares, algumas pessoas estão liberando profecias, pessoas até admiráveis. E nada dessas coisas estão acontecendo. Existem pessoas que ativam um terror na mente e no coração de vocês em relacionado à fé. Ó, vai acontecer, isso vai acontecer, isso vai acontecer. Isso cria uma expectativa do terror e às vezes não acontece. Você consegue entender? Agora, por que ele diz isso? Eis que vos envio como ovelha em meio... O que eu quero que vocês entendam? Que tudo, na realidade, sobre a nossa vida, para aqueles que querem lugar de destaque, precisa despertar. E essas coisas precisam ser ativadas no mato. Quando ninguém vê, e as coisas que você faz, quando não tem notoriedade para as pessoas, é isso que vai ser colocado à prova. Porque você vai ver um montão de gente que diz que é guerreiro, quando pinta o gigante, irmão, mete o pé e é aterrorizado. Agora, aqueles que estão no anonimato, independente da estatura, independente talvez até da falta de maturidade, porque Davi ainda era conhecido como um menino. E o que o gigante disse? Vocês são mais covardes do que tudo. Ao invés de enfrentar a guerra de vocês, vocês mandam um menino para querer me enfrentar. E ainda vem com um pedaço de pau e pedra. Por acaso eu sou algum cão para que ele venha assim sobre mim? E o que Davi disse? Hoje mesmo, Adonai Tsevaot me entregará a sua cabeça. Eu não vou para cima de você, gigante. Espada, escudos. Vou para cima de você. Em nome do Senhor dos Exércitos. É um cara que estava no anonimato, mas é um cara que aprendeu a ter relacionamento e confiança. Porque, irmãos, você vai ver o resultado das pessoas que não confiam em Deus no estilo de vida que eles levam. Lembra? A inconstância. Davi, até no pecado com Betseba, ele chegou lá e adulterou com a mulher, não foi? No adultério, o que aquela mulher estava no ventre dela? O que Davi fez? Mesmo no adultério, jejuou, orou, sinalizou. E Deus fez alguma coisa? Deus fez alguma coisa? O que aconteceu com a criança? E o que automaticamente Davi fez? Deixou de jejuar e foi comer. Lavou o seu rosto, se recompôs, irmão. Quando ele foi indagado, o que ele falou? O domínio da vida e da morte não está nas minhas mãos. Isso é com Deus. É um cara extremamente resolvido. Agora, o que eu quero dizer? Quando ele chega e diz isso aqui, no próprio versículo 16, eis que vos envio como ovelha em meio aos... Ele está falando que, na realidade, que antecede, ele diz, ide primeiro as ovelhas perdidas da casa do meu pai.
Ou seja, ide a todas as pessoas que foram contaminadas pela religião. Todas as pessoas que aderiram na sua mente, no seu coração, uma maldição por causa da religião. Irmãos, desculpe falar, muitos que estão dentro da igreja estão debaixo de um domínio de maldição por causa do que a religião. E às vezes você nem percebe que você está num ciclo repetitivo e a sua vida e o seu tempo está se acabando sobre a terra. Porque você não tem adquirido nenhuma resposta da parte de Deus. Porque você se acostumou com a religião. Você se acostumou no estado que você se encontra. Sabe o que acontece agora? O que eu quero despertar agora em vocês? Quando ele fala, eis que vos envio como ovelhas em meio aos leões, em meio aos ursos, em meio aos... Por que ele diz isso? Ele é descendente de alguém. E Yeshua é descendente da linhagem davídica. Qual foi o maior inimigo de Davi? Saul era pertencente a que tribo? Qual é o símbolo do estandarte de Saul? Lobo. Algo que nós precisamos entender. Mas aqui, logo depois, ele diz o quê? Eis que eu vos envio. Por quê? Esse comportamento vai estar relacionado a toda a cadeia de autoridade religiosa. Porque todos nós somos associados a um rebanho de quê? E qual é o maior terror da ovelha? O maior terror da ovelha é o lobo. E agora, dentro dessa cadeia de autoridade, por que ele chega e fala isso? Porque, primeiramente, eles teriam que lidar com religiosos. Ele falou o quê? Vocês serão açoitados no sinédrio e serão conduzidos aonde? Sinagoga, ao ambiente religioso, porque a religião que vai criar um princípio de punição para a sua vida. Sabe por quê? Porque eles já estabeleceram o padrão de vida que eles querem viver. Porque Cristo agora, sendo pregado como Filho de Deus, agora era como se fosse, sabe o quê? Uma seita. Irmãos, tudo que nós ministramos, tudo que nós precisamos viver, já é princípio estabelecido há muito tempo atrás. Mas as pessoas se perderam porque era mais fácil elas aderirem à religião do que o princípio que Deus pediu para elas. Por isso que você vê a frieza, a morte espiritual, a inconstância. Pessoas que chegam nesse ambiente aqui, às vezes parece que está com um fardo de pecado. E quando chegam aqui, a guerra delas interna, às vezes até com quem ministra, às vezes até comigo. Às vezes eu tenho que me conter por causa da misericórdia que eu tenho pela mente e o coração de muitos de vocês, a integridade, porque se liberar uma palavra, algumas pessoas caem até possessa. E não é o objetivo de Deus jamais envergonhar ninguém. Você consegue entender isso? Porque se isso acontecer, algumas pessoas aqui mesmo vão falar, pô, não havia necessidade disso. Quando na realidade, teu irmão ele precisa ser abraçado, mas também sacudido, para que ele entenda que Deus não chamou ele para ser um religioso, mas sim um homem espiritual, íntimo a ele. Agora, o que ele dá continuidade no versículo? Seja prudente e seja simples como... O que ele quer dizer com isso? Só discerne de coisas espirituais quem consegue ter leitura disso. A serpente, ela tipifica o quê? A gente precisa entender. Um está falando Satanás, o outro está falando traição. Se Deus então está pedindo para você ser Satanás, o outro está falando que Deus precisa que você traia. Você consegue entender? Diante do princípio religioso, esse é o entendimento. Eu sonhei com cobra, irmão. Sonhei com isso, sonhei com aquilo. Tu já viu a mística de princípios religiosos que algumas pessoas vivem? Então Jesus falou assim, ó, seja Satanás, seja enganador.
É isso. Seja prudente como... Porque ninguém debaixo de um feeling profético vai liberar isso à toa. Por isso a gente precisa ter um entendimento de conexões. Essas conexões estão relacionadas a princípios tribais. Quantas tribos Deus escolheu para estabelecer a nação de Israel? Quantos, na realidade, a gente souber o nome e o decreto profético da paternidade, nós vamos entender. Alguém pode abrir Gênesis 49, versículo 16 e ler? Escutem, por favor. Continua. A gente precisa se conectar aqui na expressão que ele fala de Dan. No número considerável de Apocalipse fala que a tribo de Dan não fará parte dos escolhidos que serão selecionados. Eu ministrei isso para vocês. Creio que alguns de vocês se vivem abaixo de um princípio de jurisprudência e solidos sobre a sua mente, você vai entender o que significa. Mas aqui o decreto de Israel sobre Dan em especial, o que ele diz? Julgará o seu povo. Porque na realidade, Dan foi levantado para ser o quê? Juiz. Que a gente precisa fazer distinção de quem precisa reinar, de quem precisa julgar. Agora, o que acontece? Isso quer dizer que o que o próprio Deus pede? Irmão, seja prudente como a serpente. O que você precisa aprender? Não é você pegar Mateus capítulo 7 e criar uma neurose religiosa, sendo que agora Deus te dá legitimidade para você saber julgar o que é certo e o que é errado. Algumas pessoas, às vezes, vão chegar e como argumento e discernimento errado da palavra de Mateus capítulo 7. O que diz Mateus capítulo 7? Não julgueis, porque da mesma forma que você julgar, vos julgarão. Por que repara tu no cisco do olho do teu irmão? Hipócrita, tire primeiro a trave dos seus olhos. Depois sim, você estará apto para ajudar o seu... O que isso quer dizer? Porque o homem precisa criar uma autoanálise. Ele precisa estar alinhado. Aí sim, ele ganha, sabe o quê? Um princípio agora de julgar as coisas corretas. Imagine eu como líder, lidando com os erros, pecados, mazelas de muitos dos discípulos. Vem cá. Isso quer dizer que na realidade eu não tenho o direito de chamar a atenção se eu fui legitimado debaixo dessa unção para isso? E se nós somos a geração eleita, o sacerdócio real, nós não fomos chamados para isso? Isso não quer dizer que você vai julgar as pessoas de forma indevida. Você precisa ter discernimento, leitura e agora debaixo de amor e correção. Mas o que Yeshua pede para nós sermos? Prudente como... que morde o calcanhar dos seus cavaleiros e eles caem para... Esse tipo de cavaleiro, irmão, é alguém com posse e domínio de ações religiosas. A gente sabe que no mundo espiritual, a expressão de alguém que é possesso num centro de macumba, o que ele é chamado mesmo? A gente precisa ter o discernimento dessas coisas. Agora, ele pede também para que venhamos ser simples como... A pomba é o quê? O simbolismo do quê? Lembra de Yeshua? Quando na realidade, olha só, que eu quero que você tiver. Quando ele reconhece a autoridade que havia sobre João Batista, ele move os céus a favor dele. A obediência dentro daquele momento faz com que os céus se abram. Quando os céus se abram, o que vem pousar sobre ele? A expressão
que é liberada é o quê? Uma forma corpórea como Jesus já não tinha o Espírito Santo, irmão. Ele já não tinha. Mas uma atitude de mover o coração de Deus debaixo de obediência faz que aquilo venha como o que agora? O Espírito Santo, como uma forma corpórea. Mas também nós sabemos que os céus se abrem e uma voz soa alto, que na realidade estronda o coração e a mente de todos. E essa voz dizia o que mesmo? Esse é meu filho amado, a quem me comprazo. Ah, como eu tenho prazer no meu filho. Como eu tenho prazer na minha filha que é obediente, que não está debaixo, sabe do quê? Das indulgências da religião. Porque ele poderia, na realidade, se intitular como filho de Deus, mas ele não precisava provar isso para ninguém. Tu é pastor? Pô, cara, eu sou filho de Deus. Ah, tu é isso aqui? Não tô nem aí para isso. Ah, tu é apóstolo? Tu é isso, tu é aquilo? Tu é ministro? Tu é... Né? Eu sou o mais pecador entre todos. Eu sou o mais indigno entre todos. Mas uma certeza eu tenho. Eu fui escolhido por Ele para falar do amor dEle. Porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. E o Espírito Santo faz a sondagem. Vem cá. Quem olhou o primeiro lugar com caos? O Espírito de Deus... E disse Deus, haja, e o Espírito de Deus, na realidade, fez a sondagem. Agora, o que acontece? Nós precisamos ter a sensibilidade de fazer a sondagem das pessoas que realmente precisam. Lembra, eu disse para vocês, Noé, no momento de caos, foi guardado pela arca, não foi? Nós nomeamos a arca como a arca de Noé. Logo quando ele precisa atracar ela, ele precisa liberar o quê? Pomba. O que aconteceu? A pomba rodeou e fez o quê? Voltou para o lugar. Mas daqui a pouco ele solta ela de novo. O que ela faz? Rodou, encontrou, sabe o quê? Galho de oliveira. Ela encontrou unção. Porque a unção, ela é a única capaz de despedaçar o jugo. Irmãos, o quantas vezes eu adoro ali, eu estou sentindo uma unção e estou olhando, olhando para um monte de vocês, tudo boca aberta, distraído, banalizando uma unção, banalizando aquilo que Deus tem liberado, banalizando o Espírito Santo, e um montão de boca aberta. Eu não tenho hostilidade nenhuma contra o Espírito. O Espírito se apodera, mesmo se eu tiver algo em deformidade, porque a terra estava o quê? Sem forma e vazia. Mesmo que eu possa estar vazio, em deformidade, com as minhas limitações, Espírito Santo, Senhor, libera o teu decreto de luz, muda a minha história, muda a minha mente, muda o meu coração. Irmãos, aqui eu vou passar um bizu para vocês. Não se permitam ser sabotados num ambiente desse. Talvez nós não concordamos com tudo que Deus faz, irmão, mas pelo menos com isso vai te dar direções, isso vai te dar conquista, porque Deus te coloca num desafio de se reunir nesse ambiente com um montão de gente esquisita mesmo. Gente esquisita. Às vezes você quer até se isolar, você sabe que é por princípio, mas a tua vontade às vezes sabe o que é? Entrar ali dentro daquela geladeira ali de ferramenta e ficar adorando a Deus ali. Aí você olha para cada esquisitice, você vê alguém pulando, vê alguém rodando, vê alguém dançando, vê alguém cantando, vê alguém com a voz. Mas nós não podemos deixar que isso sirva de argumento para nos afastar de Deus. Agora sabe o que acontece? A pomba, ela não encontrou hostilidade por causa da unção. Ela só veio mostrar, tem unção. É ela que vai mudar a história. Quando ele solta ela novamente, o que ela faz? Ela não vai. Sabe por quê? A maioria de qualquer outro pássaro poderia ser associado. Todo mundo aqui quer ser águia. Sou águia. Olha só o que é profético. Sou águia. A águia, irmão,
Aí você vai começar a ver as historinhas. A águia enxerga 10 vezes mais do que o homem. Aí você é águia. Tu não está enxergando nada. A águia gosta de voar em cima da tempestade. Tu tá tonteado, caindo no meio das tempestades. A águia só gosta de lugar alto. Tu já parou para perceber? Você quase não vê pombo ficando no alto. Porque o lugar de descanso do pombo, sabe onde é? É mais nos lugares baixos. Você entendeu porque Deus liberou o Espírito Santo dele sobre nós? Nós viemos do pó, cara. Viemos do nada. Às vezes nos orgulhamos e falamos, eu sou a rocha. Não, ele é a rocha. Ele é a rocha. Ele é que nos protege. E olha para a águia do teu lado aí. Olha de novo, cara. Tá mais para urubu, pô. Fica se entrelaçando nas carniças da terra. E urubu gosta de tirar onda, já viu? Urubu. Eu não vou nem falar, Bob. O urubu, ele diz que tira onda no alto, né? Mas ele tá procurando cheiro de carniça. Cheiro de coisa podre. Mas eu prefiro muito mais a pombinha. Procurou, sabe o quê? Cara, não é esse pombo aí considerado como rato, não, tá? É a pomba rola. É aquela que chega a ser azulada, é linda, linda. Não é aquele pombo aí que é igual rato de asa, não. Não é isso. É algo que foi separado. Não é à toa que também era colocado como ato de sacrifício. Quando alguém estava leproso, lembra do leproso? Mateus capítulo 8. Acho que é Mateus capítulo 8. Yeshua está descendo do monte e havia um leproso escondido. E o que ele disse? Senhor, se tu quiseres, tu pode me curar. E o que Yeshua fez? Eu quero te curar. E o que Yeshua fez? Fez o que ninguém fazia com aquele homem. Tocou naquele homem. Curou aquele homem. Mas ele também não esqueceu do princípio. O que ele falou? Filho, vai e faça o sacrifício determinado que. Qual era o sacrifício? Se apresentar diante do sacerdote. E provavelmente um sacrifício de pomba. Eis que vos envio como ovelhas em meio. Irmãos, chegou o momento de nós nos posicionarmos dentro dessa postura, dependente do julgo que as pessoas podem liberar sobre a sua vida. Você precisa continuar ainda com a essência de ovelha. Ovelha precisa de alguns cuidados, amém? O que ela precisa? Pastos verdejantes. Está faltando alimento para vocês? Vocês podem questionar qualquer coisa. Vocês podem indagar, pô, o pastor não está fazendo isso, não está fazendo aquilo. Irmãos, sempre tem um pastinho aqui para vocês. Tem ou não tem? Sempre. E tá seco? Tá sem vida? Tá sendo bem cuidado para vocês, não tem? Tá faltando um matinho verdinho? Tá faltando água fresca? Então, mas sabe o que acontece? Muitos de nós às vezes não permitimos ser tosquiados. O problema é que estamos cheios de... Oi? Pô, quebrar. O que acontece? Essa geração, ela tá tão... Igual a Belle brincou, porque a Belle é muito apegada à gatinha. Eu falei, Belle, tira essa gata daqui do meu quarto. Ela falou, pai, ela tem mais direito do que você aqui. Eu falei, o quê?
Vou dar um sumiço nessa gata. Porque é a geração pet. Qual o nome que tá dando aí agora que o pessoal tá se considerando bicho, animal? A Belle tá aí? Qual o nome que se dá quando a pessoa se considera um bicho, Belle? Therian. Therian? Cuidado. Alguém está se considerando cachorro. Desculpe, gente, eu não quero que você se escandalize, não. O cara botou a orelha e andando na corrente. É isso que eu tô. Isso é preocupante. Alguém. Sabe o que acontece? Quando ele viu um cachorro. Quando ele viu um cachorro, desculpe, ele virou tipo a traseira, igual uma cachorra no cio. Você consegue entender isso? Aí o que acontece? Teve outro que estava tentando morder as pessoas que passavam. Se deparando com um negócio desse, o que tu faz, cara? Quero ver ele correr atrás do Bob de moto. Não pega jamais, né? Quero ver eu morder o pneu, Bob. Você consegue entender uma geração adoecida a esse nível? Aí o que acontece? Você tá com essa visão que você é aquilo que a Belle falou, Tério, né? Você tá achando que você é ovelhinha. Ovelha, literalmente, quando na realidade Deus gera um despertamento para que você seja o quê? E o teu grito de guerra é qual? É. Imagine diante do gigante, tu dá um berro. Você consegue entender isso? Essa é a geração. Tá igual as pessoas estão. Esse daí que ela falou, tério espiritual, ovelha. É cheio de mimimi, quando na realidade precisa ser tosqueado. Irmão, vamos despertar, pô. Quando é necessário tirar os excessos, porque os excessos não permitem você andar. Tu já ouviu a ovelha quando está com muita lã? Sabe o que dá problema nela? Nas articulações, porque ela não consegue andar. Além do mais, sabe o que acontece? Joga o cabelo para frente aí, quem tem cabelo grande. Qual o poodle? Limita a tua visão. Tem que ser tosqueado, irmão. Os excessos vai atrapalhar a sua caminhada e vai atrapalhar a sua visão. E mesmo assim você diz que você é águia. Agora a gente precisa entrar nesse nível de tratamento. Eu não quero aqui pessoas que constantemente estão na realidade de inconstância. Eu sei quem vem aqui na frente e vive de constância. Cara, não adianta a gente não determinar e vir aqui na frente. Eu sei quem vem aqui na frente e vive de constância. Porque senão a gente vai ficar toda vez nesse ritual de derramamento de óleo às pessoas. Porque há uma carência na alma. As pessoas estão carentes de ser tocadas, de ser um jeito. Irmão, acabou esse tempo de carinho e de mensagem. Só para quem, na realidade, quem vem aqui debaixo desse propósito, está recebendo unção e colocando em prática e vendo mudança na sua vida. E outro detalhe, olha só, faminha, holofote, altares para te dar notoriedade, aqui não vai ter, pô. Eu não vivo isso, pô. Vocês veem isso sobre a minha vida? Então, irmãos, esse é um dos princípios que precisa ser estabelecido sobre nós, que diminua a todos de nós, para que ele cresça. Ele precisa ser reconhecido. Eu não faço questão de algumas pessoas me chamando para ministrar em alguns púlpitos aí, talvez para gerar um despertamento, e outros nem têm até medo de me chamar. Amém? Eis que vos envio como ovelhas em meio aos lobos. Pois eu lhe digo, seja prudente e simples. Essa analogia só pode ser entendida debaixo de um princípio espiritual. Nenhum outro. Senão, a gente vai fazer o quê? Falou que a serpente era o quê? O bicho falou e o Alencar falou outra coisa. Falaram o quê mesmo? Satanás, outra língua.
trás de mim, Satanás. Porque tu cogita das coisas. Você consegue entender? Alguém que nem tem discernimento. Não, Senhor, não, ao impossível. Não, nem que seja necessário eu morrer contigo. Não, tu não vai morrer, não. O que Yeshua vira para ele e diz o quê? Porque tu cogita das coisas que a gente precisa. Porque volta e meia, quando Yeshua falava uma parábola, ele chegava, Senhor, eu não entendi. Até que um espiritual fosse gerado. Mas cabe a vocês. Ele falou assim, eu falo parábola para eles, porque ouvindo, eles não escutam. Vendo, enxerguem. E nem tampouco entra o arrependimento na coração dele. Você consegue entender isso? Agora, quem mergulha debaixo do princípio espiritual, o que ele falou depois com os discípulos? Mas a vocês é obrigado, há uma obrigação de vocês entenderem do mistério do reino. Fato. Bem, então, constância. Bem, igreja. Pai, eu quero te agradecer por toda a bondade, pelo despertamento que precisa ter na tua igreja, nas mentes e nos corações dos teus filhos. Hoje entramos num Shabat e o lugar de descanso, Senhor. Sabemos que o Senhor é o Senhor do sábado. Eu sei que tem muitas pessoas que estão aqui cansadas e sobrecarregadas. Mas existe um alívio através do Senhor. Existe um descanso através do Senhor. Existe amor, existe libertação, transformação. Todos os princípios, Pai. Toda a bondade que parte do teu trono e que muda nosso interior. Existem pessoas com guerras internas, indecisas, tomadas da inconstância, do medo, precisam ser encorajadas, Senhor, para tomar a atitude correta. Continuamos sendo um povo de oração. Continuamos um povo, Senhor, que crê nos teus prodígios, milagres e sinais. Mas também sabemos que no tempo de Davi o Senhor não manifestou milagres, a não ser um milagre, Senhor, de alguém que era direcionado pelo teu Espírito e vencia as guerras que precisavam ser vencidas. Hoje, Senhor, debaixo dessa unção que é legítima, que o Senhor tem liberado sobre as vidas, os teus filhos recebam uma capacitação, Senhor, para enfrentar todos os gigantes, todas as dificuldades, tudo aquilo que cerca, Senhor, e tentando abater a fé dos teus filhos. Nós precisamos tanto, Senhor, da sinalização do teu Espírito, que não haja hostilidade sobre nós. Sabemos que o chão, a terra é o lugar de descanso, Senhor, dos teus pés. E o descanso, Senhor, do teu Espírito. Por isso eu te agradeço. Te agradeço. Apresenta a vida de todos os. Se existe algum algo oculto, existe espíritos nas mentes, nos corações, tentando abater e colocar eles para que haja uma libertação. Os ataques na mente que têm sabotado os teus filhos. Há quanto tempo muitos dos teus filhos não choram? Há quanto tempo muitos dos teus filhos se mantêm insensíveis, Senhor? Nem mais, Senhor, escutam louvor ao teu nome. Nem mais dizem que te amam. Não derramam mais lágrimas de gratidão, sabendo do teu cuidado, da tua bondade. Senhor, por favor, Pai, que teu Espírito possa nos ajudar, Senhor, a agradar o teu coração. Tirem as dúvidas. Nos mova debaixo da simplicidade do teu Espírito. Rua Hakodesh, se manifeste. Toma os nossos corações. O maior desespero do teu filho Davi era em dizer: Pai, não tire de mim o teu Espírito, não tire de nós o teu Espírito, por acaso te louvará o pó. Nós não somos nada sem o teu Espírito, Senhor. É Ele que nos revela o teu coração. É Ele que nos revela a tua vontade, Pai.
Não nos permita ser mais alguns religiosos com os discursos tendenciosos que não mova ao céu, Pai. Nós sabemos que no céu está o teu trono, mas é sobre a terra que é o estrado dos seus pés. É nos seus pés que nós desejamos estar. Nos rendemos aos teus pés, reconhecemos o teu senhorio. Por favor, Pai, só nos permita levantar a nossa face para também ver a tua face. Nos permita sentir sobre a nossa cabeça o toque das tuas mãos, Pai. Estamos aqui para cumprir esse princípio, para que o teu Espírito repouse, para que os céus estejam abertos, para que nós mesmos venhamos ouvir o Senhor dizer que nós somos os teus filhos, amados. E Senhor, Pai, tem prazer em cada um. O que eu te peço, autoridade, no nome do teu Filho. Tá?
voz declarando: eu quero ser, eu quero ser, eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser, eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Você pode aplaudir a Ele, exaltar. Agora você pode dar um brado de guerra aí, guerreiro. Yevarecha veishmerecha, Issa Adonai panavelecha, Esen lecha shalom. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e lhe dê a paz. Shabbat shalom.